Imagina um prédio tão poderoso que consome mais energia do que uma cidade inteira. Agora imagina que esse prédio não está nos Estados Unidos, nem na Europa, mas aqui no Brasil, mais especificamente no Ceará. Um projeto bilionário, com participação de empresas chinesas ligado a uma das maiores plataformas do mundo, o TikTok, promete construir o maior data center já feito no país. Mas isso não é só sobre tecnologia. Isso envolve energia, geopolítica, economia, infraestrutura, soberania digital e o futuro do Brasil na internet global. Hoje eu vou te mostrar o tamanho real desse projeto, porque ele é tão grande, porque escolheram o Nordeste, como isso pode transformar o Brasil em um dos polos digitais mais importantes do planeta. Quando a gente fala em data center, muita gente imagina apenas uma sala cheia de computadores. Mas esse projeto está em um nível completamente diferente. Só na primeira fase, o plano prevê um consumo de cerca de 300 megawatts de energia. Para você ter uma noção do que isso significa, é energia suficiente para abastecer uma cidade inteira funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausa. E o mais impressionante é que isso não é o projeto final, é apenas o começo. No futuro, a capacidade pode crescer para algo próximo de 900 megawatts ou até 1 gigawatt, colocando o data center brasileiro no mesmo nível dos maiores do mundo. Isso não é apenas grande. Isso é a escala global. Mas por que o Ceará foi escolhido? Essa decisão não foi emocional, foi estratégica. O Nordeste brasileiro ocupa uma posição geográfica privilegiada em relação às rotas internacionais de comunicação, especialmente os cabos submarinos que conectam América, Europa e África. Isso reduz latência, melhora a velocidade de transmissão de dados e torna a região extremamente atrativa para serviços digitais globais. Além disso, o Ceará conta com porto estratégico, grandes áreas industriais disponíveis, incentivos regulatórios e um dos maiores potenciais de energia renovável do Brasil, principalmente energia eólica. Ou seja, a região reúne todos os elementos para se tornar um verdadeiro hub tecnológico internacional. E esse projeto não foi pensado apenas para atender o mercado brasileiro. Ele foi desenhado para funcionar como uma plataforma global de processamento de dados. Na prática, isso significa que o Brasil pode deixar de ser apenas consumidor de tecnologia e passar a ser um exportador de serviços digitais. Armazenamento em nuvem, streaming, inteligência artificial, redes sociais e grandes volumes de dados podem passar por servidores localizados no Ceará. Isso muda completamente o papel do Brasil no mapa digital do mundo. É como se o país estivesse deixando de ser apenas usuário da internet para se tornar parte da infraestrutura da internet global. Muita gente imagina que o TikTok vai simplesmente construir tudo sozinho, mas o modelo é mais sofisticado. Empresas especializadas ficam responsáveis pela infraestrutura pesada, como energia, terrenos, prédios, licenciamento e subestações. Enquanto isso, o TikTok entra com o que realmente importa no mundo digital: servidores, sistemas, redes e plataformas. A China entra com capital pesado, engenharia de megaprojetos, uma visão estratégica de longo prazo. Não é só sobre lucro imediato, é sobre posicionamento geopolítico e domínio de infraestrutura tecnológica em escala global. Agora, o verdadeiro desafio desse projeto é a energia. Um data center desse tamanho simplesmente não pode desligar, nem por segundos. Diferente de uma indústria comum, ele não pode reduzir consumo em momentos de crise energética. Por isso, o projeto exige subestações próprias, linhas de transmissão dedicadas, contratos exclusivos de fornecimento de energia, sistemas de backup e redundância. Grande parte dessa energia deve vir de novos parques de geração renovável, principalmente energia eólica, o que impulsiona investimentos em fontes limpas, mas ao mesmo tempo gera uma pressão enorme sobre o sistema elétrico nacional. E toda essa energia usada vira calor. Dissipar esse calor é um dos maiores desafios técnicos de um data center desse porte. O projeto envolve sistemas avançados de resfriamento industrial, controle rigoroso de temperatura e debates ambientais importantes, principalmente sobre o uso de água e eficiência hídrica. Em regiões sensíveis, cada decisão técnica precisa equilibrar desempenho, custo e impacto ambiental. Esse data center não é apenas uma obra de engenharia, ele também se torna um debate ambiental, energético e tecnológico ao mesmo tempo. A logística desse projeto também é gigantesca.
A construção funciona quase como uma linha de produção industrial. Parte dos materiais vem do próprio Nordeste, mas os equipamentos mais críticos, como transformadores, sistemas de UPS, baterias, servidores e componentes de rede, dependem de cadeias globais de fornecimento. O Porto do Ceará vira uma vantagem estratégica para importar equipamentos pesados com mais rapidez e eficiência. Tudo precisa chegar no momento certo, sincronizado com as fases da obra. Não é uma construção comum. É uma operação logística internacional. E o que realmente diferencia esse data center dos outros no Brasil é a escala e o modelo. A maioria dos data centers no país cresce aos poucos, atendendo vários clientes diferentes. Esse projeto quebra esse padrão. Ele nasce gigante, com uma enorme capacidade concentrada em um único operador. Isso muda a forma como medimos o que é o maior data center do Brasil. Não é mais sobre tamanho físico ou número de prédios, mas sobre potência elétrica dedicada e volume de processamento concentrado. Além disso, um consumidor desse porte influencia decisões nacionais sobre energia, transmissão e planejamento territorial. Ele deixa de ser apenas um usuário da rede e passa a ser um ator estrutural do sistema elétrico brasileiro. Os impactos econômicos também são enormes. Projetos desse tamanho tendem a criar um efeito dominó. Eles atraem empresas de tecnologia, provedores de conectividade, fornecedores especializados profissionais altamente qualificados. Isso eleva o nível técnico da região, fortalece o ecossistema de inovação e cria um legado que pode permanecer por décadas. O impacto não é apenas na quantidade de empregos, mas na complexidade e no nível técnico das oportunidades criadas. Mas apesar de todo esse potencial, existe uma grande diferença entre anunciar e operar plenamente um projeto dessa escala. O maior risco não está no concreto, está na integração fina entre energia, tecnologia, sistemas digitais e estabilidade operacional. Qualquer falha pode comprometer uma estrutura que simplesmente não tolera interrupções. É um projeto gigantesco, promissor, mas que exige execução impecável. Enquanto os maiores data centers do Brasil cresceram somando clientes ao longo dos anos, esse projeto já nasce em nível global. Ele pode representar um novo capítulo para o Nordeste, para o Brasil e para a posição do país na economia digital mundial. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que a China e o TikTok podem transformar o Ceará em um dos maiores polos tecnológicos da América Latina? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e assiste o próximo vídeo porque ele vai te surpreender.